só. Bom dia, meus queridos irmãos e irmãs. Muito bom dia a todos e a todas, às crianças, aos jovens, aos adultos. É uma alegria muito grande estarmos juntos, né? Eu estava com saudade desse momento aqui. Fazia tempo que eu não estava aqui, porque eu estava viajando, eu estava ocupado fazendo uma outra coisa. E eu confesso que eu estava com muita saudade. E é sempre bom olhar, assim como quando a gente está também aí embaixo, né, tá junto com os irmãos. Então, é uma alegria muito grande louvarmos o nome do Senhor no dia que Deus separou, no dia que Deus separou na eternidade para o seu povo se reunir, né? Isso daí é um privilégio muito grande. É uma alegria que temos de saber que Deus pensou em um dia para o nosso descanso, para o nosso crescimento espiritual, para a nossa comunhão, para entoarmos louvores ao seu nome. Então, nesse momento, além da felicidade que eu tenho de estar junto com todos os irmãos, eu queria pedir os irmãos levantar para a gente fazer uma oração, por favor. Vamos fazer uma oração, depois nós vamos abrir no Salmo 100, tá? Nós vamos abrir no Salmo 100. Vamos então orar ao nome do Senhor, pedindo sua graça para a nossa vida, o seu cuidado, o seu direcionamento. Senhor Deus, maravilhoso Senhor e eterno Pai, muito obrigado, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos concede na tua casa. Louvado seja o teu nome por cada rosto, por cada alma aqui presente. Que o Senhor venha nos edificar, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha nos abençoar a nossa família, a nossa casa, e ter misericórdia de nós, principalmente nos fazendo ter uma mente transformada pela tua palavra, principalmente transformando o nosso coração para vivermos para o teu louvor e para a tua glória, Senhor Deus, que não haja em nós falsidade no nosso coração, na nossa mente, quanto a estar louvando, quanto a estar na tua casa, quanto a estar ouvindo da tua palavra, Senhor Deus, por favor, não endureça o nosso coração. Pelo contrário, Senhor Deus, suplicamos a tua misericórdia para nós miseráveis que somos. Suplicamos que o Senhor venha com teu Espírito Santo, Senhor Deus, transformar o nosso coração de pedra para coração de carne, para que possamos ter alegria, Senhor Deus, nos teus louvores, na tua palavra, na comunhão com os irmãos. Obrigado por esse momento. Eu te peço, Senhor Deus, tenha misericórdia de cada um aqui presente, de mim e de todos, Senhor Deus, por favor. Em nome de Jesus, amém. Vamos ler o Salmo 100. Nós vamos ler todo o Salmo 100, ele é pequeno, né? Ele tem só 5 versículos. Mas aí eu vou comentar apenas alguns versículos e à noite eu termino de comentar os outros versículos, tá bom? Apesar de ser um salmo pequeno, tem muita coisa muito importante para a nossa alma aqui. Então, quando eu estava fazendo o estudo, não deu para fazer pela manhã só do salmo, de todos. O pastor Ciro fala que sempre a gente não pregar nesse momento, não é uma pregação, né? É apenas um breve comentário. Mas vamos ler o Salmo 100 todos juntos, tá? Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre e de geração em geração a sua fidelidade. Podem sentar, irmãos. Vamos fazer um breve comentário sobre esse texto. Primeiro que esse salmo, ele é, na verdade, uma convocação de ações de graças ao Senhor, feita por um dirigente de adoração, de louvor.
ele está fazendo um chamado ao povo, né? Ele diz: celebrai com júbilo ao Senhor. É o que a gente tenta também fazer, é o que a gente se esforça em fazer, chamar a congregação para celebrar com júbilo ao Senhor, entoar louvores ao nome do Senhor. Agora, ele diz aqui no versículo 1, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. A palavra celebrar, ela é uma palavra profunda e se refere a compartilhar alegria, enaltecer, proclamar louvores. A palavra celebrar é mais profunda que comemorar. Agora ele fala celebrar e com júbilo. O que significa a palavra júbilo? Olha só. Significa alegria extrema. Significa celebrar, bendizer o Senhor com uma alegria extrema. Eu sempre lembro quando Davi foi chamar Asaf para entoar louvores no templo. Davi fala: olha, entoe louvores, mas com alegria. Então Asaf ele ficou durante muito tempo, durante o reinado, parte do reinado de Davi, parte de Salomão. E ele passou por dificuldades. Se a gente vê o Salmo 73, ele estava em profundas angústias. Mas Davi fala: olha, venham para a casa do Senhor com alegria. E a palavra júbilo é justamente isso. É uma alegria extrema. É um grande contentamento, regozijo, alegria mesmo. Então, quando celebramos ao Senhor, deve ser com alegria de júbilo. Uma celebração, uma celebração com júbilo. Um mais que comemorar, com mais que alegria. Então, quando a gente está na casa do Senhor, a gente tem que mais que comemorar e estar mais alegre ainda do que alegre, que é júbilo, é uma alegria extrema. Agora ele fala assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Todas as terras. Aqui ele estava se referindo ao povo de Israel, né? Porque o povo de Israel entrava no templo e o povo de Israel tinha que entrar no templo com essa alegria extrema. Só que, ao mesmo tempo, nosso Deus é o Deus de todas as terras, né? Então, quando ele fala assim, celebrai com júbilo ao Senhor, servir ao Senhor com alegria, todas as terras, também dá a entender que os outros povos, aqui da nossa redondeza, ou do nosso trabalho, ou da nossa região próxima, do nosso condomínio, também são chamados a louvar o nome do Senhor. E uma das características desse chamado é por causa de nós. Quando o ímpio vê a gente celebrar com alegria, com júbilo ao Senhor, ele também vê que existe uma alegria extrema em nós. E fica se perguntando por quê? O que faz esse povo ser tão alegre? O contrário também é verdadeiro. Quando a gente não demonstra esse celebrar com júbilo, esse comemorar mais que comemorar, e uma alegria mais que alegria, na frente do ímpio, é verdadeiro também que a gente serve de motivo de endurecer o coração dele. Como é que esse crente, crente, mas não tem alegria no cantar, não tem alegria de vir para a casa do Senhor, não tem alegria de orar? Que é isso? Como alguém já disse, eu não quero isso para a minha vida. Deus chamou o povo de Israel para dar um exemplo para as outras gerações, para os outros povos. O que ele fala? Celebrai com júbilo todas as terras. E a gente também é chamado a isso, a celebrar com júbilo, alegria, dar testemunho da nossa vida, para que todas as terras também proclamem louvores ao Senhor. Amém? Amém. Então vamos, irmãos, peço mais uma vez, vamos ficar em pé, para a gente celebrar com júbilo ao Senhor, com o hino 33. Hino 33. Maravilhas divinas, ao Deus de imensa bondade.
sempre. Vamos ver para glorificar. Vou repetir essa parte. Vem pra glorificar ao meu rei amado, Salvador. Nunca vi o amor igual que a todos serve pra louvar, sempre chamarei e te servirei, sempre chamarei e te servirei pra sempre. Louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando o nome do Senhor durante mais uma vez o cântico. Há um lugar de descanso em ti. Mas antes disso, quero pedir para o nosso conferido, para levar Deus na oração, agradecendo já por esse momento, suplicando sua graça para que Deus continue nos abençoando. Seu Deus, maravilhoso Pai, nós nos alegramos, ó Deus, estar tua presença, ó Deus, a teus louvores a ti, Deus. Independente, Deus, do problema, Deus, que tenhamos, nós sabemos que em ti podemos confiar e em ti podemos descansar. Tu és o Deus que cuida de nós, ó Deus, com a tua misericórdia. Muito obrigado, porque tu és a certeza da nossa vida, a certeza da nossa salvação e a certeza, Deus, de futuro, ó Deus, da tua presença. Muito obrigado. Nós carecemos de ti a cada momento da nossa vida, Pai. E a ti nós nos entregamos. Esteja conosco, abençoe o nosso procedimento, nosso comportamento. Amém. E vivamos, ó Deus, para glorificar o teu nome. Se nós oramos, no sangue de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus. Ainda em pé, irmãos, há um lugar de descanso em ti. Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Esse é um hino muito lindo, de refrigério, para acalmar nossa alma, nosso coração, também para aumentar nossa confiança no Senhor Deus.
seja louvado, seja louvado você. Meus irmãos, podem sentar, vamos finalizar louvor, pastor, com o hino 132, tá? Vivificação, luz sobre a amarga cruz. Do que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, do que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Vem, ó vem, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó Rei, nossas almas inflamar. Fez o mundo tentador a querer nos atrair, sem teu fogo abrasador, não podemos resistir. Vem, ó Rei, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó Rei, nossas almas inflamar. Quantos que morriam bem, desde longe agora vão, outros seguem, mas também sem temor vivendo estão. Vem, ó Rei, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó Rei, nossas almas inflamar. Vem agora consumir tudo quanto, ó Salvador, quer altivo resistir ao teu grande e santo amor. Vem, ó Rei, Jesus, Senhor, nossas almas despertar, com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. Ó Rei, nossas almas inflamar. Amém. Essa é uma versão mais recente, né? Normalmente eu puxo um pouco mais. O que sobre a amarga cruz revelaste teu amor, o que vives, ó Jesus, vivifica-nos, Senhor. Jesus, Senhor, nossas almas despertar.
já falou um pouco dessa aí. Vamos fazer uma oração, agradecendo por esse momento, e suplicar a Deus que Deus nos continue nos abençoando, abençoe a vida do nosso querido pastor Ciro, que trará a sua palavra nessa manhã, e que a nossa mente, nosso coração esteja atento a essas verdades, como diz Hebreus, fiquemos atentos às verdades que temos ouvido, para que delas jamais desviemos. Senhor Deus, obrigado pelo esse momento que o Senhor nos concede, pelo privilégio grandioso, eterno, angelical, Senhor Deus, de estar efetuando louvores ao Teu nome. Muito obrigado, Senhor Deus. Suplicamos que o Senhor venha continuar nos abençoando, abençoar a Tua palavra, que será exposta pelo Teu servo, que o Espírito Santo venha falar ao seu coração e venha também edificar a Tua casa com presença. Deus, abençoa o Teu povo também, reunido em todas as partes da terra. Suplicamos assim a Tua graça, em nome de Jesus. Amém. Assim. Vamos dividir em classes. Meus amados irmãos e irmãs, um bom dia a todos. Que a graça e a paz de Cristo reine no coração de cada um aqui. Amém. Irmãos amados, nós estamos dando continuação à exposição do livro de Gênesis. Chegamos no capítulo de número 19. E o capítulo 19 é um capítulo de alerta para mim e para você, para que vejamos as características de uma sociedade anti-Deus, uma sociedade que caminha sem Deus. E nós, irmãos, chegamos nesse capítulo de número 19, que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra, que vai ser destruída, irmãos, aqui por fogo, enxofre, algo que vai pegar fogo como uma bomba atômica e vai destruir aquelas cidades. É um pequeno exemplo que ilustra como vai ser o juízo final, como vai ser os últimos dias. Nós, irmãos, entendemos claramente as palavras do Senhor Jesus, que diz que os últimos dias serão como nos dias de Ló. E o que temos visto é a nossa sociedade, a sociedade humana, abraçar valores de inclusivismo, valores, irmãos, de perversidade moral, social, né? Uma sociedade que é cada vez mais ateísta, cética, uma sociedade que cada vez mais abandona o conhecimento de Deus, e tudo isso é prova que nós estamos nos aproximando de uma geração parecida com a de Sodoma e Gomorra. Cada vez mais nós estamos, irmãos, caminhando para uma sociedade que está beirando o juízo de Deus. Sodoma e Gomorra, a sociedade anti-Deus, uma cidade sem Deus, sem lei, sem moral, sem limites para a perversidade humana. Ela é um exemplo para nós, irmãos, de que quanto mais a sociedade se torna parecida com ela, mais perto o juízo de Deus está próximo. As chamas do juízo de Deus já estão se acendendo. Isso tem que servir de alerta para mim e para você. O mundo, ele não vai melhorar. Nós temos que entender isso. Há uma corrente escatológica chamada de pós-milenismo.
E os pós-milenistas, encantados com o conhecimento humano e o desenvolvimento das ciências naturais, eles começaram a pregoar, né, que o fim do mundo vai acontecer, irmãos, quando a sociedade for melhor, quando o ser humano se tornar mais educado, o Senhor Jesus vai estar mais próximo, né, quando o evangelho for pregado nas casas de leis, nos palácios, em toda a sociedade. Quando o evangelho começar a ser pregado e mudar a vida das pessoas, a sociedade melhorar, Jesus vai voltar para poder reinar num mundo onde há paz, onde há uma ONU que governa tudo, né? Então há uma paz mundial. Aí quando houver todos os corações apaziguados, em paz, prosperidade, né? Anos de ouro na humanidade, então Jesus volta. Nós estamos vendo que desde o início, desde Gênesis, irmãos, a sociedade ela não vai melhorar. Uma sociedade sem Deus, um país sem Deus, ele vai caminhar a passos largos para a degradação moral do ser humano. O ser humano cada vez mais vai valer nada, vai valer uma ponta de cigarro, um tênis, um celular, uma vida não vai valer nada. Nós vamos ver uma degradação sexual, nós vamos ver uma sociedade promíscua que lardeia por todos os patos, alardeia, coloca nos outdoor a sua promiscuidade, a sua prostituição, faz leis beneficiando, né, pessoas que trabalham do sexo. Agora há pouco a Câmara de Belém, né, com uma deputada, né, esquerdista, queria votar um salário, né, para essas pessoas. E nós, então, vamos ter que pagar, né, e um incentivo, né, às mulheres a se tornar, né, com uma vida liberal. E nós vamos ver isso, cartilhas sendo colocadas nas mãos, uma sociedade, irmãos, cada vez mais degradante na área, né, sexual. E nós vamos ver uma perversidade cada vez mais aviltante, né, cada vez mais o ser humano sendo mal, né, se alguém encostar no seu carro, então você pega a pistola, tira, né, tira a vida do cidadão ou alguém de moto, e nós vamos percebendo isso. Isso vai acontecendo e vai piorando, e as pessoas vão se tornando cada vez mais diabólicas, cada vez mais satânicas, cada vez mais a imagem do Deus deste mundo, é o diabo. Percebam, irmãos, então, que as chamas do juízo de Deus estão se acendendo, porque o Senhor Jesus diz, lá em Lucas capítulo 17, verso 22, que o juízo de Deus está mais próximo quando parecerem com os dias de Ló. Nós vimos isso então, e esse é o contexto da destruição, né, de Sodoma e Gomorra. Nós vimos no capítulo de número 19, verso de número 1 a 14, foi a exposição do domingo passado. Nós vimos a visitação dos anjos para salvar o justo Ló. Nós percebemos que há uma preocupação divina em salvar o justo do meio dos ímpios. O justo não pode morrer como os ímpios morrem. E nós vamos perceber no capítulo 19, Deus mandando 2 anjos ir visitar Sodoma e Gomorra. E eles não queriam nem entrar na casa de Ló. Não queriam nem entrar naquela cidade, pois elas não eram dignas. Aquela cidade não era digna da visitação do Senhor. Mas por causa do justo, nós vamos perceber então que o amor de Deus é tão grande pelo justo, e ele vai mandar 2 anjos para poder resgatar Ló dali. E nós vimos então, irmãos, que os anjos, eles vão aqui acelerar, você vai notar aqui, perceba comigo, eles vão acelerar a partir de agora, a partir do verso de número 15, eles vão acelerar a saída
de Ló da cidade de Sodoma. O juízo é iminente. O juízo é imediato. Irmãos, percebam comigo que Moisés, ele vai aqui, no capítulo de número 19, nos mostrar algumas expressões de tempo que marcam, né, esse juízo de Deus chegando. Está chegando. O juízo de Deus está chegando. Observe. E ele então vai mostrar aqui algumas expressões de tempo que vai nos ajudar a perceber, irmãos, isso foi muito rápido. Desde o capítulo de número 18, quando Deus visitou Abraão, até a destruição de Sodoma e Gomorra, irmãos, nós vamos ver aqui que passaram-se 24 horas. 24 horas, nem um dia. Foi muito rápido. Nós temos que perceber isso. Aqui é um exemplo do juízo de Deus. O juízo de Deus, ele vem, irmãos, como um relâmpago. É rápido. Em 24 horas, Sodoma e Gomorra estava destruída. Então percebam que os anjos aqui, eles sabendo que isso vai acontecer, eles aceleram o passo. Observa comigo então, capítulo 19, ele vai iniciar com a expressão de tempo, ele vai dizer, ao anoitecer. Perceba aí. Então, essa é a primeira expressão de tempo ligada aqui. A segunda expressão está aí, meus amados irmãos, nós vamos perceber no verso de número 15. Olha só. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló. E aí nós vamos para a última expressão de tempo, que está no verso de número 23. Saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar. Perceba então, que aqui tudo isso acontece, irmãos, em um dia, 24 horas. Nós vamos perceber então que Moisés está aqui imprimindo, né, na mente dos leitores iniciais que o juízo de Deus é muito rápido. Não dá tempo de se salvar. E você vai ver então esse tempo e os anjos lutando com Ló para sair de Sodoma. Ao mesmo tempo, irmãos, que nós vamos ver aqui a lerdeza de Ló. Um Ló que é lerdo, um Ló que é lento, um Ló, irmãos, que é demorado em sair da cidade. Você vai perceber isso do verso de número 16 até o verso de número 20. Enquanto os anjos estão com pressa, Ló, ele está tentando permanecer na cidade, tentando negociar e dizendo, não, calma, não é assim, calma, devagar. Perceba então, essas duas polaridades, você vai ver aqui, né, nesse texto que nós vamos agora ler. Então percebam comigo, meus amados irmãos, que o objetivo de Moisés, ao escrever esse texto, tem a intenção de impactar a mente dos seus primeiros leitores, que eram judeus, para mostrar, esse é o propósito, esse é o foco. O juízo divino, ele é iminente, imediato. E quais são as atitudes que Deus toma para salvar o justo do juízo divino? Quais são, irmãos, as atitudes? Eu quero mostrar aqui 3 atitudes que Deus toma. A primeira é uma ordem urgente. Nós vamos ver isso aí no verso de número 15. Você vai perceber comigo. Segundo lugar, a segunda atitude que Deus toma é uma atitude prática. Versos 16 e 17, nós vamos ver os anjos pegando Ló pela mão e tirando da cidade. A terceira ação, irmãos, que Deus toma para salvar o justo é uma grande paciência. Nós vamos ver isso aí no verso de número 18 a 22. Então, quero que você acompanhe isso comigo. Vamos olhar aqui a narrativa. Olhe comigo, então, essas atitudes que Deus toma para salvar o justo do juízo iminente que vai cair sobre este mundo. Percebamos então aqui. Vamos olhar? Acompanhe comigo, por favor, irmãos.
Diz assim, em primeiro lugar, nós vamos ver aí então todos juntos, né, qual é a ação de Deus para nos salvar. Em primeiro lugar, nós vamos ver aí uma grande ordem. Vamos ler aí, verso de número 15, por favor? Vamos ler todos juntos? Leamos a uma só voz. Ao amanhecer, percebam aqui então que ele vai dizer, ao amanhecer apertar os anjos com Ló, dizendo, eles vão dar uma ordem, eles dizem aqui, e essa ordem é urgente. Qual é essa ordem urgente, irmãos? Nós vemos aí pela expressão, levanta-te, toma e sai. Olha a expressão aí que designa, irmãos, urgência. Os anjos vão dizer, ao amanhecer, está amanhecendo, eles passaram a noite ali na casa de Ló, aquela agonia, aquela briga, os cidadãos de Sodoma tentando invadir a casa de Ló, tentando, irmãos, espancar Ló, tentando abusar fisicamente, né, dos anjos, e Ló naquela agonia, querendo entregar as suas duas filhas, e vai dizer então que os anjos mandam Ló salvar, se tivesse, né, alguém da família, e que ele salvasse, seja um genro, seja uma sogra, até a sogra podia levar. Ele diz, leva quem tiver, e nós vamos ver isso aí no verso de número 14, né, essa agonia toda para salvar a família dos justos. Quem você tem, uma tia, né, um tio, primo, luta para salvar. E vai dizer aí que quando, né, chegou no verso de número 15, e a lerdeza de Ló, e Ló vai, conversa, e o pessoal ri da cara dele, e é um gracejo, uma incredulidade. Vai dizer que os anjos, irmãos, agora eles vão apressar o passo. Ao amanhecer, apertaram os anjos com Ló, dizendo, levanta-te, toma e sai. Perceba aqui, irmãos, que a preocupação divina é tão grande que ele manda uma ordem urgente. Percebam aqui que Ló, ele não podia ficar mais em Sodoma. Deus, ele vai dizer, levanta-te, toma e sai. Deus está preocupado com a alma dos justos. Deus está preocupado, irmãos, não com as coisas de Ló. Ele diz, toma tua família e sai. Percebam, meus amados irmãos, que o que é mais importante na nossa vida não é o que nós temos. E Deus vai mostrar aqui, dizendo, né, esses anjos, para Ló, ele vai dizer, não toma fogão, não toma geladeira, né, não toma nada, toma tua mulher, tuas duas filhas e sai. Que Deus estava preocupado não era com as coisas de Ló, mas com a alma de Ló, com a vida de Ló. O que é precioso para Deus é a sua alma, é a sua vida, a sua existência. Percebam que é essa ordem, e essa ordem urgente, para se livrar das chamas do fogo e de pedras de enxofre, que Deus dá uma ordem, livra a tua vida. Sai dessa cidade. É o teu coração que eu quero. É mais importante do que tudo que você tem. Seus bens, seu patrimônio não valem nada. O que é eterno é a sua alma. E os anjos vão dizer isso. Levanta, toma tua mulher e as tuas duas filhas. Perceba, irmãos, o que é importante para Deus é a sua família. É isso que é importante para Deus. Deus disse aqui, toma Ló, tua mulher e tuas duas filhas. Para salvar, meus amados irmãos, nossa família do mundo, que caminha para a destruição, Deus envia a sua palavra, e Ele dá uma ordem, através de anjos, pessoas que Ele coloca no nosso caminho, e Ele diz, livra a tua família. Livra a tua casa. São mais importantes do que os teus bens ou de qualquer coisa que você tem.
livra a tua mulher, levanta-te, toma, sai, salva a tua família. Por isso Deus vai mandar uma ordem. Percebam aqui que Deus ele está preocupado com o justo. E ele envia sua palavra, ele envia uma ordem. Ló, ele ouve Deus falando através dos anjos com ele. Mas o texto continua, irmãos. E nós vamos ver aí uma segunda ação que Deus toma para poder livrar o justo da destruição de Sodoma, do fogo de Sodoma. Olhem comigo a segunda ação. Vamos ler aí? Verso de número 16 e 17. Diz assim: Como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão, a ele, a sua mulher, as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado fora, disse um deles: Livra-te, salva a tua vida. Não olhe para trás, nem pares em toda a campina. Foge para o monte, para que não pereças. Percebam aí uma grande atitude de Deus, uma atitude prática, uma atitude, irmãos, misericordiosa. Percebam que nós não estamos inventando nada aqui. Onde é que nós encontramos, irmãos, uma atitude prática de misericórdia de Deus aqui? Olha o que o texto diz aí, verso de número 16. Como, porém, se demorasse, pegaram-lhe os homens pela mão, a ele, sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso. Perceba, irmãos, faz parte da misericórdia de Deus. Se você que é justo, Ló não ouviu somente a palavra de Deus, ele ficou demorando. Vai dizer aí o início do verso 16, como que se demorasse. Por que Ló estava demorando? Uma resposta óbvia é que Ló, ele tinha uma mulher e duas filhas. Você sabe o que é isso? Irmãos, eu tenho uma mulher e uma filha, e para sair de casa, para chegar no horário, olha, é muita luta, não é fácil. Tem que levantar, né, 5 da manhã, e é uma agonia, e vai, e o horário vai chegando, e vai chegando o horário de chegar para ir para a igreja, né, 8 horas, 8h15, 8h30, e olha que uma é uma bebê. Imagine quando for um adolescente, e passa chapinha, né, e vai, e não sei o que, olha no espelho, 20 blusas, estou morto. Irmãos, Ló tinha uma mulher e duas filhas. Possivelmente, irmãos, nós vamos perceber aqui que o atraso, né, podia vir da família. Mas uma segunda colocação aqui, para nós entendermos esse texto, irmãos, era que Ló era o culpado. Ele era lerdo mesmo. Ele era um homem, irmãos, que não era muito, né, para frente. Percebam que isso faz um contraste, irmãos, totalmente com o capítulo de número 18. Percebam que nós vamos ver que há justos que são mais adiantados do que outros. Percebam que Moisés, ele quer imprimir aqui na nossa mente que pessoas, justos, que estão mais próximos de Sodoma, dentro de Gomorra, Sodoma e Gomorra, são mais lentos para entender as ordens de Deus do que aqueles que estão fora de Sodoma. Se você olhar para o capítulo de número 18, você vai ver, irmãos, que quando aqueles 3 homens, Deus e os 2 anjos, chegam, você vai perceber que Abraão, ele se levanta. E rapidamente ele corre, se joga aos pés. E ele vai então dizer aos homens: senhores, não passem. Traga-se um pouco de água para lavar os pés de vocês, um pouco de leite para que vocês tomem, um pouco de comida, refaça as forças e viagem. E vai dizer que Deus diz: vai, faça isso. E vai dizer, irmãos, que Abraão, velhinho, idoso, 100 anos,
se levantou e saiu correndo. Você já viu um velhinho de 100 anos correndo? E você vai ver aqui que Abraão, no capítulo 18, ele é um furacão. E ele sai, entra na tenda de Sara e diz: apressa-te, pega 6 quilos de farinha e faz pão. E ele sai correndo. E ele chega lá com o servo, correndo, e diz: também apressa-te, toma um novilho, faz, correndo e tudo, correndo, e ele sai correndo. Perceba, irmãos, que Deus, Ele está aqui mostrando nas Sagradas Escrituras que aqueles que estão mais distantes do mundo, mais próximos de Deus, eles são mais atentos, são mais ligeiros. E Ló, que estava dentro de Sodoma, influenciado pelo ambiente dali, ele é demorado. E Deus diz: sai agora. E ele fica: hã? Como? Quem? Sai. Hã? Agora. Como? Hein? Como se demorasse, se demorando. Nós vamos perceber aqui, meus amados irmãos, que Deus, Ele, pela sua misericórdia, vai dizer o verso 16, um grande livramento. Vai dizer que os anjos pegaram Ló pela mão. Ah, tu não vai não? Pegaram aqui, né, igual aqueles guardas fazem, né, com os miliantes. Pegam pelo colarinho aqui, sai carregando. E saíram, ai, triste, vai embora, que vai cair enxofre, vai destruir tudo, não fica. E eles pegam Ló, né, pegam as filhas e a mulher pela mão e saem puxando. Percebam, meus amados irmãos, que possivelmente Ló e a sua família, eles tinham aqui um amor. Eles tinham, irmãos, aqui um coração ligado à cidade de Sodoma. Nós vamos perceber isso. Essa lentidão em sair dali é porque eles possivelmente tinham um coração ligado àquela cidade. Querem ver uma prova disto? É o que vai acontecer com a mulher de Ló. O que aconteceu com a mulher de Ló? Mais para frente, nós vamos perceber aí. Olhem comigo, por favor. Percebam comigo. O que vai acontecer a partir, meus amados irmãos, do verso de número 26. Capítulo 19, verso 26. Vai dizer aí o seguinte. Vamos ler, verso 23 em diante, diz assim: saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. E subverteu aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores das cidades, e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Percebam. Qual foi, irmãos, a ordem dos anjos? Não olhe para trás. Nós vamos perceber aqui que a mulher de Ló, ela tinha o seu coração ligado a Sodoma. E porque ela tinha o coração ligado a esta cidade, ela se demorou. Quem sabe ela atrasando a saída, dizendo: isso não vai acontecer, isso não vai acontecer, vamos ficar, aqui é a nossa casa, não saiamos daqui. Nós vamos perceber, irmãos, que essa mulher, ela tinha um coração tão ligado com Sodoma, que ela olhou para trás e se tornou uma estátua de sal. Se não fosse a misericórdia de Deus, pegar Ló pela mão, todos eles teriam sido fulminados pelo fogo do céu. Percebemos então que Deus, para salvar o justo, Ele, irmãos, pela sua graça, manda a sua palavra.
Em segundo lugar, apesar de sermos demorados e lentos, Deus, ele às vezes toma uma atitude de misericórdia, de pegar pela mão e tirar o justo de Sodoma. Terceiro lugar, estamos chegando ao final. Nós vamos ver aí uma terceira atitude de Deus, uma terceira ação para livrar o justo do fogo do inferno, do fogo de Sodoma. Qual é, meus amados irmãos? Perceba aí comigo, verso de número 18 a 22. Diz assim: Respondeu-lhes Ló: Assim não, Senhor meu. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti, e engrandeceste a tua misericórdia, que me mostraste, salvando a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Eis aí uma cidade perto para a qual eu posso fugir, e é pequena. Permite que eu fuja para lá. Porventura não é pequena, e nela viverá a minha alma. Disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Por isso chamou Zoar o nome da cidade. Em terceiro lugar, nós vamos ver aqui uma grande paciência. Irmãos, Deus é muito longânimo com Ló. Ló passa a madrugada todinha tentando levar alguém dos seus familiares, dos seus genros, para se salvar. Não consegue. Ló passa a manhã quase que toda, junto com a mulher e as duas filhas, demorando para sair de Sodoma. E nós vamos perceber aqui no capítulo de número 18, no verso 18, que Deus, os anjos, no verso 17, mandam ele fugir para o monte. Suba no monte, vá para o monte. E Ló, irmãos, ainda lerdo, lento, ele vai dizer: Não, meu Senhor, assim não. Senhor, não, por favor. Ele vai dizer: Eu prefiro ir para uma cidadezinha. Quem sabe, irmãos, Ló já era um idoso aqui, e ele, na sua lentidão, ele se achava incapaz de subir a montanha rapidamente para ser livre, do juízo de Deus. Então, quem sabe ele está aqui negociando, ele vai conversando, e ele vai pedindo para que ele não suba a montanha, mas vá para uma cidadezinha. E nós vamos ver aqui, ela se chamava Zoar. Dizem os estudiosos que possivelmente Zoar, coloca aí por favor, tem um mapazinho lá no início. Essa é a região, do Mar Morto. Zoar ficava aí dentro dessa circunferência, possivelmente uns 40 quilômetros de Sodoma. Dizem os arqueólogos, mas nós achamos, irmãos, que essa Zoar, que eles acharam que fica 40 quilômetros, é muito distante para Ló percorrer, num caminho de um dia. Você já pensou caminhar daqui para Castanhal quase? Daqui para Benevides são 30 quilômetros. Então é muito distante. Nós achamos que não fica tão distante assim. Mas o fato é que ele não pediu para subir no monte. Veja que ele frisa isso: eu não quero subir no monte. Eu quero ir para a cidade. Nós vamos, irmãos, olhar aqui então, que no verso de número 21, a grande paciência de Deus quando ele disse-lhe: Quanto a isso estou de acordo, para não subverter a cidade que acabas de falar. Apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer enquanto não tiveres chegado lá. Então perceba aqui comigo a terceira atitude de Deus para com os justos. Deus manda a sua palavra. Deus pega pela mão se for preciso.
E Deus ainda é muito paciente com Ló, permitindo que ele não suba na montanha, mas que ele vá para a cidade de Zoar. Nós vamos chegar aqui, meus amados irmãos, então, no final desse texto. Em quarto lugar, nós vamos ver aí, então, uma grande destruição, uma cidade destruída. Verso 23 ao verso de número 29, vai dizer aí. Saía o sol, olha só, Moisés marcando o tempo para a gente. Perceba então que os anjos entram na cidade de noite, né, amanhece, né, e aí então no outro dia, né, quando saía o sol sobre a terra, quando Ló entrou em Zoar, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Perceba, irmãos, que Moisés ele está escrevendo aqui para nós termos o entendimento de que Deus é quem está fazendo essa destruição. E nós vamos ver aqui três fatos sobre essa grande destruição. Primeiro, quem é a fonte da destruição de Sodoma e Gomorra? Deus. Não foram os cidadãos que colocaram uma bomba em Sodoma e Gomorra, nem tinha, né, pólvora naqueles dias, né, não foi um outro povo, né, que veio e aniquilou Sodoma e Gomorra, tocando fogo naquela cidade. Quem destruiu aquela cidade foi Deus. Vai dizer aí, verso 24, então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor. Essa expressão, irmãos, fez o Senhor chover, está ligado a outra grande chuva. E Moisés quer nos fazer lembrar dessa outra grande chuva que caiu também sobre a terra. E qual foi essa outra grande chuva? O dilúvio. Olhem comigo, por favor. Vamos voltar aí algumas páginas, irmãos, e vamos ver capítulo de número 6, você vai ver aí o início, né, do dilúvio. E nós vamos ver, meus amados irmãos, capítulo de número 7. Nós vamos perceber aí Noé entrando na arca. E Deus, ele vai falar com ele, né? E ele vai, meus amados irmãos, dizer aqui, olha só comigo, por favor. Deixa eu achar aqui, eu perdi aqui. O versículo que diz que Deus vai fazer chover. Quem achou? 17? Muito bem. Então no verso 17 vai dizer aí: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne que há fôlego de vida debaixo dos céus, e tudo o que há na terra perecerá. Nós vamos ver então que Deus, ele manda, irmãos, essa grande chuva da parte, né, do Senhor. O Senhor é a fonte. E Moisés quer ligar essas duas expressões para que nós tenhamos, irmãos, aqui o entendimento que quando Deus destrói uma sociedade, manda chuva para destruir o mundo, isso acontece da parte do Criador, que criou todas as coisas, e é Ele quem determina quem vai viver e quem vai morrer. Foi Deus que resolveu destruir Sodoma e Gomorra. Em segundo lugar, nós vemos aqui o instrumento dessa destruição. Qual foi o instrumento da destruição de Sodoma e Gomorra? Foi água? Não. Perceba aí, verso 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo. Irmãos, nunca tinha acontecido isso na história da humanidade. Pedras amarelas de enxofre caíram da parte de Deus, do céu, com fogo,
pedras de enxofre. Você já viu chuva de granizo? Aqui o que estava caindo era chuva de pedras amarelas de enxofre, com fogo da parte de Deus. E nós vamos ver que essa chuva, irmãos, ela vai destruir não somente, né, a cidade de Sodoma e Gomorra, mas também todas as cidades daquela região. Olhem comigo, por favor, as cidades destruídas, capítulo de número 14, olha aí a região que foi destruída. Qual era a região aí que estava a cidade de Sodoma e Gomorra? Vamos ver, capítulo de número 14, verso de número 2. Fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Bissa, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admar, contra Semebé, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela. Esta é Zoar. Então percebam aqui que de todas essas cidades, Sodoma, Gomorra, Admar e Bela, que é Zoar, somente Zoar foi preservada da chuva de fogo e enxofre, pedras de enxofre. Perceba, irmãos, então, que a destruição não foi somente da cidade de Sodoma e Gomorra, foi daquela região toda. E Deus, ele só poupou Zoar, porque Ló intercedeu por ela. É uma cidade pequenininha, e ele entrou em Zoar. Perceba, irmãos, então, que no capítulo de número 19, nós vamos ter a destruição de toda essa região, com todas essas cidades, com os seus milhares e milhares de habitantes. Somente Ló e suas 2 filhas se salvaram, porque até mesmo a sua mulher, vendo o livramento de Deus, olhou para trás e se tornou numa estátua de sal. Irmãos, eu quero concluir nessa manhã dizendo que essa história que nós estamos vendo aqui é uma história da destruição que vai acontecer com a sociedade humana que é anti-Deus, que é anticristo, que é anti o Evangelho. Essa cidade, essa destruição, ilustra o que vai acontecer no final dos tempos. Se você ler 2 Pedro, capítulo de número 3, Pedro vai dizer que o juízo de Deus vai ser, meus amados irmãos, com fogo, a tal ponto de derreter os fundamentos dessa terra. Tudo vai ser derretido pelo fogo. Vai ser preciso fazer um novo céu e uma nova terra. Percebam que esse juízo está chegando. Mas eu queria dizer para você, eu quero concluir nessa manhã dizendo que essa história também é uma história de salvação. Não é só de destruição. Eu não quero frisar somente a destruição do ímpio. Nós vamos ver aqui, irmãos, o amor, a misericórdia e a graça de um Deus que vem em socorro daqueles que são lerdos, daqueles que são trôpegos, daqueles que são falhos de ouvir a palavra pregada de Deus, domingo após domingo. Deus, ele vem ao encontro daqueles, irmãos, que são justos e que na sua alma não se agradam, no final das contas, de tudo aquilo que está acontecendo nessa sociedade perversa, cruel, né, ruim, má, diabólica, satânica, no qual nós estamos vivendo. Se você ler lá em 2 Pedro, você vai perceber que Pedro escreve que a alma de Ló, o justo, se revolvia com tanta maldade que acontecia lá dentro de Sodoma. Assim, irmãos, é o justo. E Deus, pela sua misericórdia, ele vem nos visitar. Essa é uma história também de salvação. Essa é uma história também de livramento. Essa é uma história, irmãos, de redenção. Essa é uma história de grande misericórdia em favor daqueles a quem Deus ama. Quero finalizar aqui com 3 aplicações
nesta manhã, para que nós pensemos um pouco mais no nosso coração. Que atitudes práticas nós podemos tomar à luz de Gênesis, capítulo de número 19? Vamos orar no Espírito de Deus para que Deus revele isso e trate conosco em nosso coração. Em primeiro lugar, vamos ler aí todos juntos? Yahvé Elohim. Mais uma vez. Yahvé Elohim salva a humanidade de sua lerdeza espiritual. Leiam comigo Hebreus, capítulo de número 12. Que Deus é esse? Como é que Deus quer, meus amados irmãos, que nos salvemos da nossa lerdeza espiritual? Assim como Ló, somos lerdos, somos fracos, somos trôpegos. O que a palavra de Deus, irmãos, nos diz aí para fazer? Né? O que o Senhor nos ensina acerca da nossa lerdeza espiritual? Vamos ler? Portanto, também vós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas. Que grande nuvem de testemunhas são essas? A do capítulo de número 11. Moisés, Abraão foram heróis na fé, eles viveram pela fé. E aí ele vai concluir no capítulo de número 12 dizendo: nós temos uma grande nuvem de testemunhas que está testemunhando como nós estamos vivendo na fé. E ele vai dizer: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, lerdamos? Não, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Portanto, irmãos, percebam que Deus, Ele, nessa manhã, está falando pela sua palavra, né, que nós não devemos ser lerdos. Muito pelo contrário, nós devemos ser pessoas como Abraão, que ao receber a palavra de Deus, correu, e correu, e correu. Percebam que o autor aos Hebreus vai dizer que nós devemos nos desembaraçar de todo o peso e de todo o pecado. Se você não quer um peso atrasando você, né, para o céu e para as coisas do céu, então você tem que se desembaraçar dos seus pecados. Irmãos, há muitas coisas que são peso na nossa vida. Quem sabe uma amizade mundana que puxa você sempre para as coisas, né, de Sodoma, para os hábitos de Sodoma, para as coisas de Sodoma. Quem sabe, irmãos, um pecado ainda não confessado no seu coração, que fica puxando você, né, para uma vida mundana, uma vida, irmãos, que não agrada a Deus, que não destrava você para ser uma pessoa que corra, né, com perseverança para uma vida mais santa. Quem sabe é a internet. Tantas pessoas hoje, né, estão sendo escravizados pela internet, não tem tempo para fazer sua devocional, não tem tempo para ler a sua Bíblia, mas tem tempo para ficar na internet, né, nas mídias sociais. Isso é um peso, e fica lerdando, e o crente fica lerdo, e o crente fica apático, né, fica sem vontade das coisas de Deus. A palavra de Deus diz: desembaraçando-nos de todo o peso. Cuidado, meus amados irmãos, com os pesos que nós mesmos amarramos em nós, que nos impede de correr com perseverança a carreira que nos está proposta. E eu queria mostrar isso para você nessa manhã. A história de Ló nos mostra isso. Que não seja necessário o anjo pegar pela nossa mão, né, e dizer: vai, sai daqui, levanta-te. Que não seja preciso isso. Que nós mesmos possamos nos humilhar, possamos confessar
os pesos que têm atravancado a nossa vida espiritual e dizer: Senhor, liberta-me, ajuda-me, liberta-me. Eu quero correr a carreira com mais desembaraço e com mais alegria. Eu vou, Senhor, eu vou, me ajuda. Que essa seja a nossa oração. Segundo lugar, irmãos, outra coisa prática que nós aprendemos aqui. Vamos ler aí, todos juntos? Yahvé e Elohim. Mais uma vez, Yahvé. Em Lucas, capítulo de número 17, verso 22, o Senhor Jesus vai dizer o seguinte, vamos ler? Estamos chegando ao final, vamos ler rapidamente. Lucas 17, 22 diz assim. Eu vou ler a partir do verso de número 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades e nem o sigais. Porque assim como o relâmpago, fuzilando, brilha de uma extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. Ou mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia que o Filho do Homem se manifestar. Eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, o fogo do juízo de Deus já está sendo aceso. E nós vamos perceber aqui que Deus ele está dando livramento para o seu povo. E que grande livramento Deus está nos dando. Que bênção de ouvirmos a sua palavra. E Deus está nos levando para fora desse mundo, para fora da grande Sodoma. Mas perceba, irmãos, há crentes que não estão ouvindo a ordem do anjo e estão olhando para trás. Nós vamos perceber que quando nós cobiçamos as coisas deste mundo, os hábitos deste mundo, a vida deste mundo, as roupas deste mundo, o jeito dos mundanos ouvirem música, o jeito dos mundanos falarem, a maneira torpe deles procederem, a maneira com a qual nós imitamos o casamento dos mundanos. Irmãos, aqueles que olham para trás são punidos por Deus. A mulher de Ló, que olhou para trás, ela tinha o coração, irmãos, ligado à cidade de Sodoma. Por que ela olhou para trás? Porque o seu coração ainda estava lá, sua casa estava lá, a vida velha dela estava lá. E quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Por que uma estátua de sal? O sal, irmãos, quando ele é jogado na terra, ele esteriliza a terra. E assim foi aquela mulher, ela virou uma estátua de sal na terra, um símbolo de esterilidade, um símbolo de uma mulher que não dava frutos de conversão, de arrependimento, olhou para trás, cobiçou o mundo. E vamos ver, irmãos amados, Deus, ele vai usar o exemplo desta estátua de sal para punir todos aqueles que conhecem o Evangelho, que andam dentro da igreja, mas que estão cobiçando o mundo e olhando para trás. Deus pune. E quem sabe você hoje esteja como uma estátua. Eu não sei como você está. Eu não sei como está o seu coração ou a sua vida. Eu queria que você orasse: Senhor, tira esse sentimento de uma vida estática. Eu quero ser um cristão dinâmico.
Senhor, me ajuda a olhar para a cruz de Cristo. Veja o que Hebreus diz: olhe para o autor e consumador da sua fé. Irmãos, tudo isso aqui é uma grande lição. Há 4.000 anos atrás, essa mulher é um testemunho vivo daqueles que querem cobiçar o mundo, a vida velha, e ainda olhar para trás. São estéreis, não frutificam no reino de Deus, não dão, não trazem luz nas trevas, não são bênção na igreja e no reino de Deus. Isso fala ao nosso coração. Não podemos olhar para trás e ter os mesmos sentimentos de amor e piedade por uma sociedade ímpia. Nós vemos isso hoje dentro da igreja. Crentes defendendo os ímpios. Crente defendendo a maneira com a qual os ímpios criam os filhos. Eles estão certos. Não fale, não toque. É a maneira deles. E crentes defendendo uma vida errada. E trazem isso para dentro de casa. Irmãos, percebam. Não podemos ter o nosso coração em Sodoma. Não podemos. A vida cristã é uma vida radical. É olhar para frente, não é olhar para trás. É uma ordem urgente, eminente. Olha para frente, olha para frente, olha para frente. É radical. Nós não podemos olhar para trás. Uma olhadinha para... Mas, Senhor, só uma olhadinha para trás. Virou sal. Virou estéril. Temos que ter cuidado com isso. A vida cristã ela é radical. Ela não pode olhar para trás. Por isso Jesus diz, se a tua mão te faz tropeçar, corta. Se o teu olho quer olhar para trás, arranca o olho. É radical, a vida cristã é radical. Porque, irmãos, se nós cedermos um pouquinho, pastor, mas só um pouquinho, é esse pouquinho que vai fazer você estéril. Por isso nós temos que ter muito cuidado, porque é uma punição para aqueles que olham para trás. Tenha cuidado com isso. Terceiro e último lugar para finalizar nessa manhã. Vamos ler todos juntos? Deus, Yahvé Elohim, não destruiu o mundo ainda por causa dos justos. Irmãos amados, sabe por que Deus ainda não destruiu essa cidade, esse estado, esse país? Isso é um consolo para a gente. Sabe por quê? Porque você ainda está aqui. Sabe por que Deus ainda, irmãos, não acendeu para jogar o fogo destruindo esse mundo? Por causa de mim e de você. Deus, irmãos, sabe que nós estamos nos livrando do fogo eterno. E Deus é paciente. E Deus é longânimo para comigo e para com você. E hoje, irmãos, Deus nos mandou uma ordem para subir o monte. Assim como Deus mandou uma ordem para Ló subir o monte, hoje Deus também manda essa ordem para mim e para você. Agora o monte não é o monte de Zoar ou da região, né, daquela parte do Mar Morto. Qual é o monte que nós estamos subindo? O monte do Calvário. E Deus diz, suba para o monte do Calvário. Vá para o monte do Calvário. Lá está a cruz de Cristo. E Deus, irmãos, ainda não destruiu o mundo, porque nós estamos nesta caminhada, subindo o monte do Calvário. E é por amor a mim e a você, e com muita paciência, sabendo que nós estamos caminhando para o monte do Calvário, é que Deus ainda não destruiu essa grande Sodoma que é este mundo. E Ele está dizendo, vai, sobe, vai para o monte do Calvário, onde nós encontramos o perdão de Deus, o amor de Deus, onde nós encontramos a porta para o céu, onde nós encontramos o caminho para o descanso eterno desta grande Sodoma que estamos vivendo. Deus ainda não destruiu o mundo, porque nós estamos caminhando para lá.
E graças a Deus por isso. Que Deus, pois, nos abençoe pela sua palavra nesta manhã. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, faça uma oração ao Senhor e peça a Ele força para que você suba rapidamente o Monte do Calvário e se refugie atrás da cruz de Cristo. Vamos orar.